Vamos aqui para a palavra. Vamos aqui para a palavra que está em Lucas capítulo 5. Porque aquele que não se arrepende não terá perdão. Então a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender daquilo que fizemos errado, né? Para ter perdão. Reconhecer os nossos erros. Tem pessoas que não reconhecem os erros. Tem pessoas que ficam procurando os erros dos outros, né? Às vezes a mulher fica à procura do erro do esposo. Às vezes o esposo está à procura do erro da mulher. Os pais procurando o erro dos filhos, os filhos procurando o erro dos pais. Às vezes teus amigos estão perto de você procurando teu erro. Eles não estão perto de você para te ajudar. Eles não estão perto de você para te ensinar. Eles não. Tem pessoas que são fortes, né? Nos seus conhecimentos, entendimento da palavra, e chega perto de você para te matar e não para te ajudar. A palavra de Deus diz que o mais forte ajude o mais fraco. E até o mais forte, gente, tem um momento que ele fica ali precisando de alguém. Os seres humanos acham que nunca vai precisar de ninguém. É um grande erro, né? Aquele que se acha fortão, aquele que se acha que não é dependente de ninguém, que não precisa de ninguém porque tudo vai bem, porque tem saúde, porque tem dinheiro, porque tem força, mas um dia chega a velhice. Um dia chega um momento, gente, que a pessoa adoece e vai precisar de alguém. Às vezes precisa da pessoa que tu mais fez sofrer. Ontem eu estava ouvindo, né, uma esposa, a qual o marido era prostituto, tinha tudo quanto é mulher. Abandonou essa mulher, foi embora viver na prostituição. Sabe o que foi que aconteceu? Ele adoeceu, gente. E quando ele adoeceu, sabe o que ele fez? Voltou para a esposa dele. Voltou. Ela foi cuidar dele na cama, trocar fralda, gente. E ela já era de idade também, hein? E sabe o que aconteceu? Ela não aguentou. Aí ela colocou ele numa casa de repouso. Pagou uma quantia muito caro. Ela só ia visitar ele porque ela não aguentava cuidar dele sozinha. E sabe que e ele tratava ela mal, tratava ela com ignorância, gente. Você tá entendendo? Até que chegou o dia que Deus, não sei nem se foi Deus, porque ela disse que ele não perdoava ninguém, que ele tratava ela mal, sabe? Nunca foi grato. E ela dizia: cadê as mulheres que tu foi curtir? Cadê as mulheres que tu vivia com elas? Cadê? Quem tá aqui contigo sou eu. E ele tratando mal ela, hein? Mas ela fazendo a parte dela, era pai dos filhos dela, né? E a gente não, a gente faz a nossa parte. E o que aconteceu? Deus, esse homem morreu. Porque se ele não perdoou, a palavra de Deus diz, gente, para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. Então, se você não perdoa os teus inimigos, aquela esposa perdoou o marido, gente. Por isso que ela estava cuidando. Às vezes as pessoas censuram. Ah, eu cuidar dele doente me fez sofrer, me maltratou. Mas aí é que está a diferença, porque você perdoou. E quando você perdoa, você é perdoado. Aquele homem não perdoou, entendeu? Então a palavra de Deus diz que aquele que não perdoa, gente, ele não pode ser perdoado. Aquele que não tem misericórdia dos outros, ele não pode receber misericórdia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tem uns, né, que se acham o máximo, estão lá curtindo a vida na prostituição, mas a maioria, sabe quem é que vai cuidar deles? A esposa. A esposa que é cristã, a esposa que tem um coração segundo o coração de Deus, vai lá cuidar dele. Ele já está pagando lá pelos erros, né, com a enfermidade. Está lá colhendo. Se esse homem se arrepende, ele morreu e não pediu perdão da esposa pelo que ele fez ela sofrer. Está entendendo? Então, isso aí mostra que a gente não pode dizer. Eu não posso dizer nada, mas pelos atos dele, pela palavra, já indica o que aconteceu com ele, né? O que ele terá no futuro. Porque o juízo de Deus vem, né, gente? O juízo de Deus vem. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abra o nosso entendimento para a palavra. Não sei o que você está precisando, mas eu digo para você nessa manhã, nesse dia que está raiando, o que você tem aí? Você tem fé?
Quem sabe você está com pouco dinheiro na tua conta e está preocupado para pagar as dívidas. Digo para você, falo para Jesus, Jesus, eu só tenho essa quantia, mas eu preciso, Senhor, de mais para pagar minhas dívidas. Isso é fé. E Ele é Deus para multiplicar na tua vida o que tu tem. Como a irmã disse, eu tenho fé. Então, através da tua fé, o Senhor te abençoe. O Senhor faça com a tua fé transportar as dificuldades. Quem sabe você está dizendo aí, Senhor, eu só tenho esses remédios para minha cura. É o que eu tenho, Senhor. E que o Senhor pegue esses remédios e abençoe e te cure. Talvez você está dizendo, eu só tenho uma entrevista de trabalho. Mas você tem essa entrevista. E o Senhor pegue essa entrevista de trabalho e te dê emprego. Talvez você tenha assim, eu tenho uma causa na justiça. Eu tenho uma causa na justiça. Diga para Jesus. E ele pega essa causa na justiça e a julgue e te dê a vitória. Se você é inocente, ele vai te dar a vitória. Ele te dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Use a tua fé. Use a palavra de Deus para a tua vida. Lucas capítulo 5, no versículo 12. A cura de um leproso. Olha aí. Jesus veio curar aqui. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. Então preste atenção. Lembra lá que eu falei que Jesus, ele vivia onde tinha enfermos, gente. Jesus, ele vivia onde tinha pecadores, pessoas que estavam precisando de cura, de libertação, de salvação, de ressurreição, né? Porque ele ressuscitou a Lázaro. Então Jesus era aquele, gente, que ele ia ao templo, mas quando ele ia trabalhar era fora do templo, porque fora do templo você encontra enfermos, você encontra pessoas oprimidas, você encontra pessoas necessitadas da palavra de Deus. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus, ele viu esse leproso. Se eu acredito que não tem nenhum leproso aqui, não é verdade? Mas tem pessoas que estão leproso na sua alma. Lembra lá do sepulcro caiado, do coração que nem o sepulcro caiado? Pois é, esse coração é cheio de lepra, porque lepra são feridas no corpo que deem um odorzinho desagradável, né? A carne apodrecida, ela fede, né, gente? Então você vai dizer, mas irmã, tu entende de lepra? Entendo, porque a minha mãe e meu pai, eles tiveram essa doença. Conheci muitas pessoas com lepra, porque eu ia lá visitar a minha mãe. Eu fui doada assim que eu nasci, porque a minha mãe estava com lepra e ela não podia me criar, não podia criar minha irmã, e nós fomos doadas. 3 filhos dela foram doados, entendeu? E sabe o que aconteceu? Depois a doença foi paralisada e ela criou os outros meus irmãos. Mas então, se você disser que eu não conheço da lepra, eu conheço. A minha mãe tem vergonha, minha mãe, ela não vai, porque eu tive 2 mães, a que me gerou e a que me criou. Eu sempre falo que eu fui ensinada pela minha mãe que me criou, né? Se vocês que me acompanham sempre estão ouvindo isso, que eu falo dos meus pais que me criaram, mas o que me geraram, Deus já colheu o meu pai, a minha mãe que me gerou, ainda está viva. Eu via os leprosos perdendo perna, perdendo braço, perdendo nariz, deformado da orelha. Então a lepra faz isso. A lepra, você pode não estar leproso na carne, mas tem pessoas que estão leprosas no corações, com feridas na alma, entendeu? E essas feridas na tua alma, de ódio, de rancor, de inveja, de podridão, né? E o que que faz? O que que faz? Ela vai destruindo a tua vida, a tua fé. Então a lepra é algo que destrói. Então a lepra, gente, ela vai mutilando a pessoa. Eu tô falando porque eu tenho uma mãe, eu tive a mãe e um pai leprosos. Eu tô falando do que eu conheço, do que eu conheço. Então a lepra,
E tem mais, os leprosos, a carne, ela adormece, eles não sente. Até hoje, a minha mãe, se ela se queimar no fogão, ela não sente. Quando ela vai ver, está queimado. Se ela fizer alguma coisa com a faca, se cortar, ela não sente. Tá entendendo? Então, as pessoas leprosas, espiritualmente, elas passam pelas coisas e não sentem. Então, tem pessoas que estão sendo quebradas, estão passando por sofrimento, estão passando por alguma coisa, mas nem sente, porque estão leprosas. O que significa isso? Tem pessoas que estão vivendo no erro, e acham que não está errando, gente. Tá entendendo? O sepulcro caiado se acha certinho, perfeitinho, né? Que é melhor do que os outros. Esse é o sepulcro caiado. Acha que tudo vai bem, que tudo tá maravilhoso, que tudo tá bom, que é melhor do que o fulano, que é melhor do que o ciclano, porque conhece a Bíblia toda, porque ora, porque vive no templo. E tem pessoas assim que estão leprosos do seu coração. Acham melhor e se acham ali que não sente os seus erros, não sente ali que estão errados. Então a gente tem que sentir os nossos erros. Você tem que sentir que você está errado. Você tem que reconhecer os teus erros. Eu tenho que reconhecer os meus erros. Para quê? Para que haja perdão na nossa vida. Para que o Senhor cure as nossas lepras espirituais. Porque o que mais tem, gente, são gente leprosos do espírito, da alma, do coração. O que mais tem é gente de aparência perfeita. Você olha um homem lindo, uma mulher linda, é um homem, né? Você olha, não tem doença no corpo, né? Tá sadio, tá tudo bem, tem dinheiro, tem tudo, mas o coração é podre. Eu tô falando da lepra. Aqui está sendo ministrado a lepra que existe. Então, a lepra aqui, na carne, ela destrói a carne. E a lepra no coração, ele escurece o coração. O coração não ilumina a vida de ninguém. São pessoas deprimidas, que vivem na depressão, na opressão, porque o seu coração está ali, ó, podre, estragado. O seu coração está ali ferido, machucado, cheio de ódio, de vingança. Maquina o mal com os outros, pensa mal dos outros, deseja o mal para os outros, quer o mal dos outros, não quer o bem das pessoas. Isso são corações leprosos. São corações como um sepulcro caiado. O seu coração não cheira. Quando ora, a sua oração não tem um cheiro agradável a Deus. Por isso que o Senhor disse, né? Que as pessoas se preocupam muito com a aparência, com o corpo, mas com a alma as pessoas não se preocupam. Como está o teu interior? Como é que está o teu exterior, o teu interior? Como é que está o teu coração? Como é que está os teus pensamentos? Como é que está a tua vida com Deus? A tua vida com Deus está agradável a Deus, gente? Como é que está a vida com Deus? O teu coração está sarado? Se preocupa mais com a enfermidade do corpo, mas o coração está lá cheio de mágoa. O coração está cheio de ódio. O coração está lá cheio de revolta. O coração está cheio de inveja. O coração está leproso. Leproso. E hoje Jesus veio te curar, porque somente a palavra de Deus nos cura da nossa lepra da alma, da nossa lepra espiritual, do nosso coração, entendeu? Então o Senhor, Ele não quer que você tenha esse coração. O Senhor, Ele quer, louvado seja o nome, que tu cuide do teu corpo, não é pecado cuidar do corpo agora, mas cuide da tua alma, gente, porque o corpo, ele vai pro pó. O corpo vai ser destruído, gente. Mas a tua alma, para onde vai? Para onde vai a tua alma? A gente preocupando mais com o corpo, né? Do que com a alma. Então, para mim cuidar da minha alma, eu tenho que buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus cura a minha alma. Para mim cuidar da minha alma, eu tenho que ter vida de oração, vida de jejum, vida da prática da palavra. Quando nós praticamos a palavra, nós estamos curando o nosso coração. Está entendendo? Curando a nossa alma. Então, a prática da palavra, ela nos limpa das nossas lepras espirituais. A lepra do corpo, você precisa do médico. Mas Jesus também cura a lepra do corpo. Porque esse leproso, ele estava leproso no corpo.
não é verdade? Só que a gente sabe que a palavra de Deus, ela cura o corpo e cura a alma. A palavra de Deus fala, né, do coração, do sepulcro caiado, de almas que estão na escuridão e de almas que estão na luz. Então tem gente que está vivendo esse momento, que tudo tá mal, que tudo tá ruim, que vive, é uma pessoa que só vive com vergonha. Porque a minha mãe, gente, ela tem vergonha, ela não vai para casa de ninguém. Ela não gosta de receber visita porque as pessoas que têm lepras, que tinham lepras há muito tempo, elas eram excluídas da sociedade. Então, se você prestar atenção, os viciados nas drogas, eles são excluídos da sociedade. Quero ver as pessoas de bem, né, de aparência boa, querer um viciado na sua vida. Só quer um viciado na sua vida se fizer parte da sua própria família. Aí ele ainda quer. Entendeu? Então é assim, a lepra, pessoas com lepra, elas vivem esse tipo de exclusão. Elas são excluídas da sociedade, então as pessoas que vivem na prática errada, elas são excluídas da sua família, elas são excluídas muitas das vezes até do templo, que era para ser diferente. O templo é para receber os pecadores, para que eles sejam curados dos seus pecados, para que nós sejamos perdoados do nosso pecado. Então, nós precisamos chegar a Jesus para ser curado dessa lepra de pecado. Tá entendendo? Então tem gente que não, que tá aí excluindo os pecadores. Ah, porque não quer nada com Deus. Gente, eu que oro, que jejuo, que procuro me limpar pela palavra, eu sei a guerra que eu enfrento para servir a Deus. Imagine alguém que não ora. Imagine alguém que está leproso. Imagine alguém que não tem força. Imagine alguém que está no vício, que está no pecado, a dificuldade para sair daquele pecado. Eu estou falando, eu que oro, eu que jejuo, que congrego, que participo da Santa Ceia, já fui batizada nas águas, já fui batizada pelo Espírito Santo. Eu sei a minha luta para mim me afastar do pecado. Eu sei a minha luta para não praticar o errado. Eu sei a minha luta quando eu erro, vou de novo me arrepender, chorar, pedir perdão de Deus. Imagine esse tipo de pessoas, gente. Por isso que a palavra de Deus ela é muito certa e verdadeira. Aquele que é forte ajude o mais fraco. E a gente vê os fortes querendo excluir os leprosos de dentro do templo, né? A gente vê os mais fortes, aqueles que não têm vício, excluindo as pessoas da sua vida. A gente vê os mais fortes falando para os outros, tu não quer nada com Deus, tu é rebelde, tu é isso. Gente, eles só são fracos ainda. Coloca no lugar dessa pessoa, eu coloco no lugar dessa pessoa e eu digo, um dia eu fui fraca. Um dia eu vivia no mundo. Um dia eu servia a outros deuses e não servia a Deus. Um dia eu cria em coisas que não era para mim crer, naquilo que me ensinaram a crer. Um dia eu era cego, um dia eu estava morta e hoje Jesus me ressuscitou. Hoje eu tenho vida com Ele. Então, gente, às vezes as pessoas estão lá, né, se achando os melhores, os santões, os direitões, porque serve a Deus, porque vive do templo, porque estão lá praticando a palavra, mas eles não entendem que Deus, Ele te curou, foi para você curar vidas. Deus, Ele te levantou para você ajudar aqueles que estão caídos. Porque se hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, gente, foi porque alguém me deu a mão, foi porque alguém cuidou das minhas feridas, foi porque alguém um dia orou pela minha vida, foi porque alguém, louvado seja o nome do Senhor, fez a parte que cabia para me ajudar nas minhas fraquezas. Foi alguém que olhou para essa pecadora aqui, não olhou me julgando, ele me olhou me amando, tá entendendo? Então é assim que a gente tem que olhar para os pecadores, olhar para os pecadores com a visão de resgate.
olhar para os pecadores com a visão de cura, olhar para os pecadores com a visão de dizer: você está fraco no teu pecado, mas eu estou aqui mais forte um pouquinho, eu já venci isso que você está vivendo, eu vou te ajudar a vencer, porque eu tenho Jesus na minha vida e Ele tem me ajudado e vai ajudar vocês. Eu tenho Jesus na minha vida, Ele tem me ajudado e vai ajudar você que está aí lutando contra o teu pecado. Porque nós estamos vivendo num mundo, gente. Nós estamos vivendo num mundo, numa terra, a qual as pessoas, os mais fortes, estão esmagando os mais fracos. Eu estou falando do povo de Deus mesmo. Não estou falando do mundo, não. O mundo não é conhecedor da palavra. O mundo, ele ignora a palavra. O mundo não quer saber das coisas de Deus. Eu estou falando daquele que está forte, que está cheio de Deus, que tem vida de oração, que tem vida de jejum, que tem vida de palavra, mas está lá pisando, está mandando até ir para o mundo. Tem uns tão forte, né? Que diz pros fracos: sai da igreja, vai para o mundo, porque tu não quer nada com Deus. Não é assim não, gente. Você é mais forte do que eu, então me ajude. Você é mais forte lá do que os membros da tua congregação, então ajude eles. Ajude. Porque Jesus, como forte, ele chegou perto desse leproso que os sacerdotes não queriam chegar, né? Os leprosos aqui, eles eram excluídos, gente. Eles eram separados. Eles não podiam chegar no templo, não. Eles não podiam chegar perto da cidade, não, gente. Os leprosos eram aquelas pessoas excluídas. Eu e você somos esses, muitas das vezes, excluídos da vida de alguém. Alguém te excluiu porque você não tem dinheiro, porque você não é rico, porque você não tem bens materiais. Alguém te excluiu porque você não tem faculdade. Alguém te excluiu porque você, louvado seja o nome do Senhor, não tem casa própria. Alguém te excluiu porque você não tem um presente para dar na plataforma. Alguém te excluiu porque você não tem nada para dar. Alguém te excluiu. Né? Alguém te excluiu por causa do teu pecado. Aí Jesus é diferente, gente. Jesus, ele não excluiu pecadores. Jesus, ele foi resgatar os pecadores. Jesus, ele foi em busca dos pecadores. Jesus, ele foi lá com os leprosos, curar os leprosos. E a gente está vivendo esse tempo que o amor esfriou, que os sãs não querem curar os leprosos, não querem ser usados por Jesus para curar leprosos. Então, aí se excluindo dos leprosos, né? Então, se excluindo dos pecadores, estão mandando, se pudesse até mandava os pecadores logo para o inferno, era isso que eles fariam. Deve ir logo ir para o inferno, vai para o inferno, né? Não, Jesus não disse isso. Jesus, ele deu a vida dele por mim, por você, para que eu e você não vá para o inferno. Jesus fez diferente. E hoje a gente vê poucos fazendo essa diferença, né? Poucos. Por isso que naquele grande dia vai aparecer quem serve a Deus e quem não serve, gente. Vamos continuar, eu amo falar de Jesus. Quando eu falo de Jesus, quando eu falo da palavra dele, eu esqueço problema, eu esqueço luta, eu esqueço de tristeza, eu esqueço tudo. Porque ele me faz esquecer todas as minhas aflições. Se você orar, se você sempre estiver na palavra, você tem um consolo que só Ele pode dar, só Ele pode dar. Então, vamos continuar falando desse Jesus maravilhoso. Aí, quando eu falo dele, eu me consolo, tiro as preocupações da minha mente. Quando a gente começa a pensar na palavra de Deus, quando a gente começa a meditar nas escrituras sagradas, gente, vai saindo a tristeza, vai saindo tudo do nosso coração, da nossa alma. Nós somos curados. Tem pessoas que continuam ainda enfermas, gente, porque não buscam a palavra de Deus para a cura da sua alma, entendeu? E aqui ele disse, olha aí, ó. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, gente,
Você precisa de uma cura, você precisa de uma bênção. Faça como esse leproso. Se proste aos pés de Jesus. Não se proste aos pés de ninguém. Gente, eu posso precisar do que for. Eu não consigo me prostrar aos pés de ninguém. Eu não consigo pedir de ninguém. Eu digo, Senhor, a tua palavra me ensinou para mim me prostrar para o Senhor, para pedir do Senhor. Às vezes, isso que esse leproso fez. Ele estava precisando da cura, ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de algo que para a vida dele, mas o que ele fez? Ele se prostrou a Jesus. Então tem pessoas que não se prostram para Jesus, que não dobram seus joelhos, né? Se prostrar, dobrar os seus joelhos com o rosto em pó, gente. Tem pessoas que se prostram com seu rosto em pó, porque do Senhor vem a tua cura, do Senhor vem a tua providência, do Senhor vem o teu milagre nessa terra, gente. Todos nós somos necessitados de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua necessidade. Pode ser financeira, sentimental, saúde, pode ser espiritual, mas se proste a Jesus. Às vezes você se prostra a pessoas, mas não se prostra a Jesus. Então ele está aqui dando aqui um exemplo para nós, gente. E ele disse para o Senhor, Senhor, se tu quiseres. Olha só como ele fala. Ele não fala, Senhor, tu tens que me dar. Até isso ele soube pedir do Senhor. Porque tem gente, né, que, Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, eu quero isso. E olha só o que foi que como foi que ele falou. Se tu quiseres. Ele não falou, Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Ele disse, se tu quiseres. Olha a humildade. Isso é humildade, gente, né? É humildade em dizer, se tu quiseres, tu pode me curar. Meu Deus do céu, aonde que Jesus não vai responder uma oração dessa, gente? Ele respondeu, presta atenção, e ele, estando à mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. Oh, Deus! E logo a lepra desapareceu dele. Agora, desde as 4 horas da manhã eu estou aqui orando. Vocês estão pedindo oração. Então, né, a gente faz que nem esse leproso. Senhor, se tu quiseres, tu pode me dar essa porta de trabalho. Você que está desempregado. Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Você que está enfermo. Então, se coloque no lugar desse leproso orando. Orando como esse leproso, porque a oração é uma conversa com Deus, né? Então fala aí, Senhor, se tu quiseres, tu pode curar, libertar os meus filhos da droga. Se tu quiseres, tu pode resgatar a minha família. Se tu quiseres, Senhor, tu pode abrir a porta de trabalho. Se tu quiseres, Senhor, e olha só o que ele diz. Quero ser limpo. Então a humildade, gente, agrada a Deus. Porque esse leproso, ele foi humilde, ele não disse, me dá, Senhor, a minha cura. Ele disse, se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar. Então eu não sei como é que você ora, mas vamos aprender a orar. Tanto é que a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele ensinou os discípulos que quando orasse para quê? Pai, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus, gente, sempre vai ser boa e perfeita para nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não recebemos as respostas da oração porque o Senhor sabe que não é bom para você. Porque o Senhor sabe que não é bom para mim. Deus, ele enxerga o nosso futuro. Nós enxergamos o hoje. Deus enxerga o nosso futuro, o amanhã. Então, quando Deus, ele sabe que isso não é bom para você, ele não te dá. Quando ainda não é hora de entregar, ele não te dá. Então, o Senhor disse aqui para esse leproso, quero ser limpo. Eu fico imaginando Jesus, gente. Eu fico imaginando Jesus ali cuidando dessas vidas. Eu fico imaginando Jesus como ele falou com a mulher prostituta.
como ele falou com as pessoas que estavam enfermas, com os cegos, com o paralítico, com a mulher do fluxo de sangue. Gente, se você tem que viver a história. Você tem que sentir a Jesus. Você tem que ver, enxergar a Jesus. Porque a fé é isso, gente, é enxergar o sobrenatural. A fé era isso, é enxergar o momento a qual aos olhos visíveis não está na nossa visão, mas nos olhos espirituais você está vendo Jesus dizer para você: quero ser limpo. Meu Deus do céu. Então ele está aqui para falar para você isso: quero ser limpo, quero, seja curado, quero a porta seja aberta, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero te libertar, eu quero te salvar, eu quero mudar a tua história, eu quero, louvado seja o nome do Senhor, te dar uma nova morada. Eu quero, louvado seja o nome do Senhor, te libertar dos vícios. Jesus está dizendo para você, nas tuas orações: eu quero, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor, há um tempo para todas as coisas. Pode ainda você não conseguir a tua vitória hoje, mas Ele está dizendo: eu quero. Quando Ele diz eu quero, eu vou te dar. Eu vou te dar quando tu estiver preparado, eu vou te dar quando estiver no teu tempo. Eu vou te dar quando você estiver ali preparado para receber a tua vitória. Eu vou te dar quando o fruto estiver ao ponto de você colher esse fruto. Então ele já está dizendo aqui para nós que ele quer nos abençoar. Ele está dizendo aqui para nós: eu quero. Então você pode até não receber tua bênção hoje, mas saia daqui dizendo, saia daqui com isso no teu coração, que ele está aqui dizendo: eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te limpar, eu quero te salvar, eu quero te dar o meu reino, eu quero te dar a minha herança, eu quero te dar, louvado seja o nome do Senhor, a vida eterna, eu quero te dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, oh meu Deus. E ordenou-lhe, e aí, deixa eu ver. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais e mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. E ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus era aquele, que vivia fazendo a obra, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios e depois ia orar. Interessante. Depois de ali que ele fez o trabalho da cura no leproso, ele foi o quê? Orar, gente. Eu fico imaginando, ele foi agradecer ao Pai. Pai, obrigado, porque tu usaste minha vida para curar. Obrigado, Pai, porque eu cumpri a obra hoje. Gente, a gente tem que aprender a agradecer. Porque um dos erros do ser humano é não agradecer. Às vezes, lembra lá que ele disse para o leproso lá ir apresentar-se aos sacerdotes, fazer o seu agradecimento ali, contar as maravilhas e aqui o que muitos não fazem é agradecer. Então, às vezes, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, Ele está nos ensinando que nós devemos agradecer a Deus por o teu fôlego de vida, por você ter vida, por o teu nome estar escrito no livro da vida, por você ter um Deus que faz milagres, um Deus que sempre está dizendo para você: eu quero te abençoar. Eu quero te libertar, eu quero te salvar, eu quero te levantar na terra com honra, eu quero tirar a tua vergonha, eu quero ser o teu remidor, eu quero ser o teu salvador, eu quero ser o teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes as pessoas pedem oração, mas não querem o Senhor. Eles pedem oração, mas querem continuar leprosos. Eles pedem orações, mas querem continuar
de qualquer jeito. Eles pedem orações, querem suas curas, seus milagres, mas não querem servir a Deus. E Jesus, ele estava dizendo ali para o leproso, eu quero te curar. Mas esse leproso não disse, eu quero te servir. Esse leproso não disse, eu quero caminhar contigo. Esse leproso não disse, eu quero ser teu seguidor, eu quero ser teu adorador, eu quero caminhar o caminho da verdade e da vida. E muitas das vezes Jesus ele está dizendo eu quero para muitos, mas nem todos estão dizendo eu quero para Jesus.